Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor ao seu toque, ao seu dispor. Hoje nós vamos ver os cálculos que nos levaram a concluir qual das reações da aula anterior era exotérmica, qual era endotérmica. Como se faz para determinar a variação de entalpia? Nós temos uma primeira reação, uma segunda reação, qual delas libera calor exotérmica e qual delas absorve calor endotérmica. Bom, nós temos para fazer esse cálculo 3 métodos. Se nós tivéssemos como informações da questão equações químicas, termoquímicas de formação, nós poderíamos pegá-las e multiplicar, inverter e depois aplicar a lei de Hess, que é a soma. A soma das equações nos leva à lei de Henry-Hess, que é a energia liberada ou absorvida de um processo independe das etapas. Então nós poderíamos cortar as etapas, ficando apenas com o início e o fim. Isso se nós tivéssemos as equações, que nesse caso nós não temos. O método número 2 é aquele que se baseia no conceito de entalpia. O que é essencialmente entalpia? É a energia interna do sistema. Então, esse sistema reagente apresenta uma entalpia do sistema reagente. E haverá por se transformar num sistema produto, aonde a entalpia do sistema produto é outra. Por quê? A organização interna das moléculas sofre influência da temperatura, que, aumentada a temperatura, se transforma em energia cinética, provocando uma nova ordem interna. A subtração da entalpia do produto pela entalpia do sistema reagente é que nos dá a variação de entalpia. Muito bem. Então, se nós conhecêssemos a entalpia de cada constituinte reagente, a entalpia de cada constituinte, a entalpia de formação de cada constituinte do produto, nós faríamos a soma das entalpias individuais do produto e subtrairíamos das entalpias individuais do sistema reagente. Acontece que nesse presente problema, nós temos outro tipo de informação. O tipo de informação que eu tenho agora é a respeito das energias de ligação. A energia desta ligação é intensa ou é fraca? Eu meço a intensidade desta ligação pela força que eu empenho para quebrá-la. Para quebrar 1 mol da ligação de hidrogênio, eu preciso investir 4,4 10 na segunda kJ. E assim por diante. A ligação C dupla C tem a necessidade do dobro de energia. Isso na molécula do monóxido. Na molécula do dióxido é mais maneiro. Precisa apenas 4, 8, 10 na segunda. E assim por diante. Com estes dados, eu vou dançar conforme essa música. Temos que estabelecer que ligações químicas os reagentes provocam entre seus átomos. Pois bem, na molécula de hidrogênio, nós temos uma ligação simples, sigma, e em quantidade dupla, 2 quantidades desse tipo de molécula. A segunda molécula é monóxido de carbono, cuja dica está aqui, ó. A dica do monóxido de carbono, ela é C dupla O. C dupla O do tipo condativa. Por quê? O carbono, que apresenta 4 elétrons, tu lembra disso? O oxigênio, que apresenta 6 elétrons, tu lembra disso? Faz uma dativa do O para o C. Temos então aqui, na verdade, uma tripla ligação, que é o C simples, sigma
π e uma outra π formado pela ligação coordenada do O para o C, tudo covalente. Bom, temos então aí duas quantidades dessa molécula. Bem, e o produto? O produto, nosso velho conhecido, metano. Aquele do pum, aquele do pum e do arroto das vacas, que com o gás carbônico contribui para a alteração climática da Terra. E o vilão maior, o gás carbônico vindo da combustão de combustíveis fósseis, principalmente. Bom, temos então como elementos da primeira reação o hidrogênio, o monóxido de carbono em duas quantidades, o metano e o dióxido de carbono. Observa que os produtos da primeira são os reagentes da segunda. Então, na segunda, temos ali o metano novamente, temos o dióxido de carbono, O, dupla C, dupla O. Quando considerarmos o C dupla O do dióxido, usaremos esta informação. Muito bem. E o produto, olha que engraçado, o produto da segunda são os reagentes da primeira, aqueles que nós já discutimos. HH mais duas quantidades de, posso escrever assim, o monóxido de carbono pode ser escrito com tripla, desde que você saiba a quem pertencem os elétrons. Os dois elétrons da dativa são possuidores, são elétrons do oxigênio, que tendo 6, duas fazendo ligação normal e duas fazendo ligação dativa, restando, então, para o carbono, os seus 4 elétrons. Portanto, dá de uma forma a dativa expressa por seta e da forma a dativa expressa por um simples traço. Sigma pi, duas π. Muito bem. Agora, podemos entrar no assunto. Qual é a energia de cada ligação? Se eu quiser arrebentar estas ligações todas, porque uma reação química é o reagrupamento dos átomos. Os átomos que estão casadinhos vão ter que se separar. E uma vez todos na forma isolada, vão novamente compor ligações. Nem todas são iguais às anteriores. Aliás, aqui, nenhuma se repete. As reais afinidades, na verdade, são outras. E vão atrás dos seus novos desejos. É a vida. Fazendo o levantamento das ligações formadas, que vão liberar uma quantidade de quilojoule, vamos precisar somar todas as que foram formadas. Isto é, foram formadas 4 ligações do tipo CH. Quanto vale para quebrar cada ligação CH? Será 4,4, 10 na segunda. Se para quebrar será necessário esse valor, para formar será o mesmo valor, no sentido contrário. Ao invés de introduzir para quebrar, tu vai receber, porque a ligação está se formando. É festa, alegria, libera! Bom, isso então vai me dar o total de 8,8, 10 na segunda, quilojoule. Da mesma forma, as duas ligações C dupla O. Aqui sim é realmente C dupla O em duas quantidades, o que vai me dar então, tá certo, duas quantidades de C dupla O no CO2 e vai me dar então 8,0, 10 na segunda, vai me dar então 16,0, 10 na segunda quilojoule. A soma de todas as energias que são liberadas na formação dessas novas moléculas, nesse remanejamento extraordinário da natureza, chamada reação química. Esta liberação total vai me dar 24,8, concorda?
24,8. Dá 24, 24,8. Muito bem. Bom, aqui tenho que te informar um detalhe fundamental. Toda vez que você calcular a variação de entalpia, quer seja pela maneira de Hess, a soma das equações, quer seja pelo calor de formação, tu sempre usa a diferença da entalpia do produto, sempre o fim, pelo começo. E é uma diferença, que agora deixa de ser uma diferença. O mesmo ΔH, que se chama variação de entalpia, que é a diferença do fim pelo começo, será nesse momento a soma das ligações rompidas com as ligações formadas. O menos da fórmula óbvia, todo delta quer dizer diferença, e para nós a diferença é o fim menos o começo, é sempre uma diferença. Enquanto que aqui será uma soma, porque é visual. Se entrou 30, se saiu 20, entrou mais que saiu. Esta resposta eu já sei. Esse delta será um delta aonde o valor será positivo, certo? Por que é positivo? Porque positivo é o valor maior. O valor maior não é o que entra. Se entra mais do que sai, vai dar uma diferença positiva. Então tu pega o total das energias para romper, que foi mais 31,2, somado com as ligações formadas, menos 24,8, aí então tu terás a diferença. E a diferença será de 31,2 com 24,8, vai me dar 4, 6, certo? Vai me dar 6,4. Quem é o maior? Numa soma aritmética. A soma será mais 6,4. Muito bem, esta é a quantidade de variação de entalpia da primeira reação. Então, na aula anterior, podemos agora concluí-la de que esta reação é uma reação do tipo, se é positiva, é uma reação endotérmica. Por que é endotérmica? Ela é endotérmica porque está começando aqui embaixo e está terminando lá em cima. O sistema inicial está num degrau energético e o sistema final está num degrau energético maior. A quantidade, a entalpia do produto menos a entalpia do reagente vai me dar um valor positivo. Então, entenda, para concluir esse capítulo, a variação de entalpia positiva significa um processo absorvedor de energia. É um processo endotérmico. Termina num degrau energético maior. Como é que eu sei que é um degrau energético maior? Porque o ΔH me deu positivo. O fato de ter me dado positivo me coloca a entalpia do produto mais alta. Então, eu calculei a variação de entalpia somando as energias. Somando as energias. Se eu fosse fazer com dados de equações ou com dados de calor de formação, eu teria feito diferença de entalpia do produto para entalpia do reagente. Nos dois casos, teria que me dar positivo, porque a reação, tendo ΔH positivo, é uma reação endotérmica. Então, fizemos bem a aula anterior. A reação número 1 era uma reação endotérmica. Claro, pelo andar da carruagem do texto maravilhoso da FUVEST, a segunda reação terá que ser exotérmica, porque nós analisamos que é um moto contínuo. Toda a energia liberada de uma vai para outra e faz um sistema de produção de energia a partir da energia luminosa. Bom,
Então, calculemos, que é a nossa proposta dessa aula, o cálculo da variação da entalpia para a segunda reação, que já sabemos tem que ser exotérmica. Terá que ser num valor, então, negativo. O ΔH vai dar negativo. Quanto que eu vou ter que introduzir? Me desculpa, mas eu vou utilizar os cálculos expostos agora. Quanto que deu as ligações formadas na equação número 1? Me deu um total de 24,8. Muito bem, meu amigo. Pois é 24,8 kJ a quantidade de energia que eu vou ter que pôr para quebrar. Porque se eu recebi a energia de 24,8 na união dos seus átomos, para separá-los, processo contrário, eu vou ter que introduzir o mesmo valor. E, do mesmo jeito, qual é a energia que eu vou receber pela união dos átomos? Oh, dúvida cruel! Qual é a energia que será liberada quando esses átomos, uma vez isolados, se agregam desta quantidade e desta maneira? Será a mesma quantidade que foi introduzida para separá-los na reação número 1. Para separá-los, eu tive que introduzir 31. Se é para receber no processo contrário, eu vou receber o mesmo valor, 31,2. Porém, o sinal endotérmico é positivo e o sinal exotérmico é negativo. Então, numa observação bem curta, bem rápida, esta reação 2 é endotérmica ou exotérmica? Ora, se entram 24 e se saem 31, eu de boca cheia digo que esse ΔH é um ΔH exo. O problema é que ΔH exo é ΔH negativo. Significa negativo por ter saído mais. E se saiu mais, é libertador, é exotérmico. Se o processo endotérmico colocava o sistema final numa entalpia maior, para que a diferença dê positiva, agora eu devo colocar o sistema final numa energia menor, para que, indo para o sistema final, o ΔH seja negativo. Uma vez menor do que zero, uma vez que esse ΔH, como nós sabemos, é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Se a entalpia do produto for menor, só sendo menor é que me dá negativo. Deixando tudo claro, dando um tchau para esse capítulo, as reações nas quais a entalpia, a energia interna, se torna maior no final, são reações exotérmicas, porque terão uma diferença da entalpia do produto pela entalpia do reagente, sendo que a entalpia do produto seja maior. Se o primeiro número numa diferença for maior, claro que essa diferença tem que ser positiva. Por este mesmo motivo, em situação contrária, a variação de entalpia de um sistema em que a entalpia do produto é menor, se o número primeiro da diferença for negativa, essa diferença é negativa. Conclusivamente, então, as ligações rompidas requereu um valor de 24,8 kJ. E a união dos átomos, as ligações formadas, liberou uma quantidade de 31,2 kJ. Com o detalhe fundamental de que as rompidas têm um valor algébrico positivo e as ligações formadas têm um valor algébrico negativo pelo sentido químico de entrar para quebrar, entrar para pôr para quebrar, para arrebentar precisa energia, e o contrário, na união há uma liberação endotérmica e exotérmica. Se as ligações rompidas com o valor positivo, 24,8, são menores em valor
numérico do que o 31,2, a diferença continuará sendo 6,4. 6,4 esse, agora com o sinal do maior. E o sinal de maior é negativo. A química é ótima. Está aqui ao seu dispor.